Olá, queridos seguidores. Continuando na nossa série Características da Personalidade Narcísica, hoje nós vamos falar sobre a tendência de ser invejoso ou de se imaginar alvo da inveja dos outros, né? Ao invés de reconhecer ou elogiar o grau de instrução, a condição financeira, a realização de uma outra pessoa, eles não conseguem fazer isso. Pelo contrário, eles usam o desprezo, certo? Por exemplo, às vezes eles, ao ver um bairro bonito, uma casa bonita, ou a pessoa que conquistou alguma coisa, eles costumam dizer que aquela pessoa é snob ou que eles não valorizam aquilo, mas na verdade não é que eles não valorizam, é que aquilo é um sentimento e um comportamento de desprezo, de desdém pela conquista e pela condição social ou pelo que o outro tem. Isso é muito, muito visível, porque na verdade eles sentem inveja não só do que os outros têm, mas do que os outros são. Tá? E algumas pessoas com personalidade narcísica, eles não vão ter, ou não vai ser ressaltado na vida dele só a condição de rico, por exemplo, aqueles que se movem para esse lado, por exemplo, eles querem impressionar uma pessoa, principalmente alguém que eles estão conhecendo, vamos supor que seja um cara que começa a namorar uma mulher e ele tem a personalidade narcísica. E às vezes ele não tem aquela condição toda. Mas o que ele faz? Ele tem uma capacidade de persuasão, ele vai a um restaurante que ele conheça, que seja um restaurante muito bom, muito fino, e que tenha um lugar que, por exemplo, ele já foi, ou que ele já conheceu o garçom, em que o garçom chame ele pelo nome, para ele mostrar que ele conhece aquele lugar, ou seja, esse é um lugar que eu frequento. Isso é um tipo de escolha que eles fazem. Mas tem aqueles que também vão para o outro lado, tipo Madre Teresa de Calcutá, que a grandeza dele é dizer: eu ajudo todo mundo, eu faço tudo pelos outros, eu sou muito altruísta, eu sou muito doador. Isso é uma forma também deles se comportarem, tá? Então, essa atitude snob, né? É porque eles julgam que as outras pessoas não estão à altura do padrão de inteligência, ou da realização deles, ou do estilo de vida deles. Por isso eles acompanha eles o tempo todo a arrogância, né? Eles acreditam que os outros são inferiores. E acreditar, como eles têm um ego fraco e uma personalidade cindida, acreditar para eles que os outros têm uma condição inferior, isso na verdade infla a convicção própria que eles têm de superioridade. Entende como é uma coisa complicada? Que não é uma coisa assim fácil de entender e nem é fácil. Então, quando a pessoa que está convivendo realmente acha que a pessoa é aquilo, que ela tá falando aquilo ali como verdade, mas quem estuda, quem já saiu do relacionamento com uma personalidade narcísica, sabe que na verdade ele é muito fraco, sabe que na verdade não tem aquilo ali não é real. Porque quando nós pisamos na realidade, quando nós não temos esse tipo de transtorno, a gente não tem nenhum problema em ser o que ter o que tem, ou não ter o que não tem também, a gente é o que é. A gente não tem essa necessidade de mostrar aquilo que não tem. E nem a necessidade, né, de mostrar o que tem também. A gente é equilibrado, mas a personalidade narcísica, eles têm um ego inflado e esse rebaixar os outros faz com que o ego deles continue nesse lugar e eles vão alimentando essa fantasia. Na verdade, é uma fantasia mental que eles alimentam. Não significa que eles não cheguem numa condição de sucesso, que eles aprendam. Não, tudo isso é possível. Mas quando eles chegam, eles não se satisfazem naquele lugar que chegaram. Então, eles têm essa necessidade de mostrar.
arrogância. E normalmente, quando não tem condição e quer mostrar que tem condição, ele se alia a pessoas que têm, ele fica próximo de pessoas que aparecem, de pessoas famosas, porque isso é importante também, ele mostrar para os outros que ele tem esse know-how. Isso também pode acontecer com a personalidade narcísica, tá? Então essa é mais uma característica terrível de convivência, arrogância. É terrível conviver com arrogante, né? Você que conhece a Bíblia, a palavra de Deus, tem um texto que eu gosto muito, né? Que o salmista diz que aos humildes Deus eleva, né? Mas o soberbo ele abate. Então eu digo sempre que cura da soberba só tem um jeito, ser abatido pelo Senhor. E nós poderíamos exemplificar vários textos bíblicos que mostram isso, né? Que Deus, para mostrar a soberania dele, mostrar quem era, onde podia chegar aquela arrogância, ele fez isso com muitas pessoas, né? Então, sejamos reais, sejamos humildes, e se você está envolvido com alguém com essas características ou com esse transtorno de personalidade, busque ajuda. Eu vou falar disso mais na frente, tá?